Pare um instante. Feche os olhos para o mundo ao seu redor e tente escutar o som. Não o som do trânsito, não o som da notificação do celular, mas o som que existe dentro de você. Existe algo na essência humana que é fascinado pelo oceano, mas que ao mesmo tempo sente um terror profundo diante dele. É a imensidão, é a profundidade, é o desconhecido. Quando você olha para o horizonte em um dia de sol, o mar parece um espelho azul, calmo, convidativo. Mas a Bíblia e a própria natureza nos ensinam que nas profundezas, onde a luz do sol não chega, existem criaturas, existem forças gigantescas que se movem no silêncio. Existem pressões que esmagariam um ser humano em segundos. Talvez a sua vida hoje esteja exatamente assim. Por fora, você mantém a aparência de um mar calmo, você sorri para os vizinhos, você bate o ponto no trabalho, você cuida da sua família, mas por dentro, por dentro, nas profundezas abissais da sua alma, existe um monstro se movendo, existe uma agitação que ninguém vê, uma ansiedade que nada nas águas escuras da sua mente às 3 da manhã. Você sente que está navegando em um barquinho de papel no meio de um oceano furioso. Se este áudio chegou até você, não foi por acaso, não foi o algoritmo. Foi o capitão da sua alma. Deus sabe que você está navegando em águas perigosas. Ele sabe que você sente que a qualquer momento algo terrível vai emergir das profundezas e virar o seu barco. O medo de uma doença repentina, o medo da falência, o medo da solidão eterna. Esses não são apenas problemas do dia a dia. Na linguagem espiritual, esses são os monstros do mar. E hoje o Senhor vai te ensinar a caçá-los. Não saia deste barco. Fique comigo. O que vamos enfrentar hoje exige coragem, mas eu prometo, aquele que abriu o Mar Vermelho é o mesmo que caminha sobre o seu caos hoje. Vamos falar sobre o primeiro monstro, aquele que a Bíblia descreve com detalhes aterrorizantes no livro de Jó. O nome dele é Leviatã. A palavra diz que ele tem escamas tão fechadas que nem o ar passa entre elas. Diz que quando ele se levanta, as ondas têm medo. Ele é chamado de o rei sobre todos os filhos do orgulho. Espiritualmente, o Leviatã não é um dinossauro extinto. Ele é um espírito atuante, vivo e destruidor nos dias de hoje. Ele é o monstro da rigidez e do caos. Sabe quando você enfrenta uma situação na sua vida que parece blindada? Você ora e nada acontece. Você jejua e o céu parece de bronze. Você tenta resolver na conversa e o coração da outra pessoa é de pedra. O Leviatã é aquela dívida que virou uma bola de neve e parece zombar do seu salário. É aquele vício que diz que nunca vai te soltar. É aquele conflito familiar onde o orgulho endureceu tantos corações que ninguém pede perdão. O Leviatã é o problema que te encara nos olhos e diz: você não pode me vencer. Ele agita o mar da sua vida. Ele traz confusão mental. Ele faz você brigar com quem ama por motivos fúteis. Ele torce as palavras. O nome Leviatã significa o tortuoso, o que se enrosca. Você sente que sua vida está dando voltas e voltas, preso num redemoinho, gastando energia para não sair do lugar. Jó tentou entender o Leviatã e falhou. Mas Deus disse a Jó: quem pode colocar um anzol no nariz dele? A resposta humana é: ninguém.
Mas a resposta divina é: eu posso e eu vou. Mas o mar não esconde apenas o Leviatã. Nas águas escuras da sua história, existe outro monstro que o profeta Isaías chama de Raabe. Não a mulher de Jericó, mas a besta mítica dos mares antigos. Raabe representa o Egito. Raabe representa a força que te puxa para trás. É o monstro da inércia e do passado. Sabe aquela força invisível que agarra seus tornozelos quando você está começando a nadar para cima, em direção à luz? É a Raabe. É o vício que você pensou que tinha vencido há 10 anos, mas que volta numa noite de fraqueza. É a lembrança daquele trauma de infância que de repente emerge e te paralisa no meio do dia. Raabe sussurra no seu ouvido: não adianta nadar. O mar é muito grande. Você nunca vai chegar na praia. Volte para o Egito. Volte para o que é conhecido, mesmo que seja ruim. Volte para aquele relacionamento tóxico. Volte para aquele hábito destrutivo. Quantos de vocês estão paralisados hoje, boiando no meio do nada? Não porque não veem o futuro, mas porque o monstro do passado não solta as pernas de vocês. E junto com Raabe vem a pressão das profundezas. Quem conhece o mar sabe, quanto mais fundo você desce, maior é a pressão. Muitos de vocês estão sofrendo de uma descompressão espiritual. O peso das expectativas é esmagador. O peso de ter que ser forte o tempo todo. O peso de ter que prover, de ter que sorrir, de ter que ser o cristão perfeito. Essa pressão é um monstro silencioso. Ela não ruge, ela esmaga, ela aperta o seu peito até faltar o ar. Você sente que vai implodir. Você olha para os lados e vê todo mundo nadando bem, mas só você sente o peso da água sobre a cabeça. E o que dizer das sereias? Não as dos contos de fadas, mas as vozes de distração. O mar da vida está cheio de cantos sedutores, oportunidades que parecem de ouro, mas são de tolo. Caminhos que prometem atalhos para a felicidade, mas levam aos recifes pontiagudos. O pecado muitas vezes não aparece como um monstro feio. Ele aparece como um canto bonito no meio da tempestade, prometendo alívio imediato. Traia seu cônjuge e você será feliz. Desonre seus princípios e você ficará rico. Desista de Deus e você terá liberdade. Cuidado, o fundo do mar está cheio de navios que seguiram o canto errado. E às vezes, meu irmão, minha irmã, o monstro que nos engole não é o diabo, é a consequência da nossa própria fuga. Lembre-se de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, mas ele correu para Tarsis. Ele achou que podia fugir da presença do Senhor pelo mar. E Deus preparou um grande peixe. Às vezes, você está na barriga do peixe hoje, na escuridão, no aperto, no cheiro ruim, não porque o diabo te atacou, mas porque você desobedeceu. Você pegou o barco na direção oposta ao seu chamado. E Deus, em sua severa misericórdia, permitiu que o monstro te engolisse, não para te matar, mas para te parar. A barriga do peixe foi o santuário de Jonas. Foi lá, no fundo do abismo, com algas enroladas na cabeça, que ele orou. Se você está se sentindo engolido pelas circunstâncias, pergunte a si mesmo: eu estou fugindo de Deus? Se a resposta for sim, o arrependimento faz o monstro te vomitar na terra firme. Mas talvez você esteja no centro da vontade de Deus, como os discípulos estavam. Jesus mandou eles entrarem no barco. Jesus disse: vamos para o outro lado. E mesmo assim, a tempestade veio. Isso é o que mais confunde a nossa fé. Senhor, se eu estou te obedecendo, por que o mar se levantou?
Entenda isso. A presença de tempestades não significa ausência de Deus. O inimigo sabia que do outro lado do mar havia um homem gadareno que precisava ser liberto. O inimigo sabia que do outro lado havia uma missão. O Leviatã se levanta sempre que você está perto de um grande destino. A tempestade não é sinal de que você deve voltar. É sinal de que você está no caminho certo e o inferno está incomodado. Imagine a cena naquela noite na Galileia. Escuridão total. O vento uivava como uma besta selvagem ferida. As ondas batiam no barco, tentando quebrá-lo ao meio como se fosse um graveto. Eles eram pescadores experientes, tinham calos nas mãos, conheciam o mar. Mas aquela tempestade era diferente. Aquilo tinha cheiro de morte. Aquilo tinha uma inteligência maligna por trás. E onde estava Jesus? Dormindo, na popa, sobre uma almofada. Às vezes, parece que Deus está dormindo no seu barco, não é? O mar está rugindo, as contas estão vencendo, o diagnóstico médico chegou, o casamento está afundando, os filhos estão rebeldes e o céu parece estar tirando uma soneca. O silêncio de Deus é a maior prova de fé que existe. Eles acordaram Jesus no limite do desespero, gritando: Mestre, não te importas que pereçamos? Talvez essa seja a sua oração hoje, banhada em lágrimas. Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa? Eu vou morrer aqui e o Senhor vai continuar dormindo? E aqui está a virada de chave que muda tudo. Jesus não acordou desesperado. Ele não acordou procurando um colete salva-vidas. Ele não acordou com medo do Leviatã. Ele não acordou perguntando: o que está acontecendo? Ele se levantou com a calma de quem desenhou os oceanos na palma da mão. Ele olhou para o mar enfurecido. Ele olhou para o monstro do caos. E ele não fez um discurso. Ele não argumentou. Ele deu uma ordem. Ele disse: cala-te, acalma-te. E a Bíblia diz que instantaneamente houve uma grande bonança. Não foi gradual, não foi devagar, foi imediato. O monstro teve que baixar a cabeça. O vento teve que voltar para o seu lugar. As moléculas de água tiveram que se alinhar, porque a voz de Jesus é mais poderosa que o rugido de muitas águas. O Salmo 93 diz: nas alturas, o Senhor é mais poderoso do que o ruído das muitas águas, do que as vagas do mar. O Criador tem autoridade sobre a criatura. O seu problema tem ouvidos. A sua doença tem ouvidos. A sua crise financeira tem ouvidos. E quando a palavra de Deus é liberada, a criação tem que obedecer. Mas lembre-se de Pedro. No meio daquela tempestade, ele viu Jesus andando sobre as águas. E num momento de coragem insana, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele foi. Pedro andou sobre o monstro. Ele pisou naquilo que queria matá-lo. Mas a Bíblia diz que, quando ele reparou na força do vento, teve medo e começou a afundar. O que fez Pedro afundar? O foco. Enquanto ele olhava para Jesus, o mar era chão. Quando ele olhou para o Leviatã, o chão virou abismo. Onde está o seu foco hoje? Você está olhando para o tamanho da dívida ou para o tamanho do seu Deus? Você está olhando para o relatório médico ou para o relatório do médico dos médicos? O medo é uma âncora que te puxa para o fundo. A fé é a mão que te puxa para cima. E mesmo quando Pedro falhou, mesmo quando ele começou a engolir água e a morte gelada tocou seus lábios, ele gritou: Salva-me, Senhor! E Jesus não disse: Ah, Pedro, você duvidou, agora afunda um pouquinho para aprender.
Não. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A mão de Deus é mais rápida que a sua queda. A misericórdia de Deus é mais profunda que o seu abismo. Você não vai se afogar. Você pode estar com água até o nariz agora, mas a mão dele já está aí. Nós temos uma âncora. Hebreus diz que temos uma âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O mundo joga âncoras na areia, no dinheiro, nas pessoas, e quando a tempestade vem, essas âncoras se soltam. Mas a nossa âncora está presa no trono de Deus. O barco pode balançar, a madeira pode estalar, o mastro pode envergar, mas o barco não sai do lugar porque a âncora está presa na rocha eterna. Você não vai à deriva. Você tem dono. Eu não sei qual monstro está rondando o seu barco hoje. Se é o Leviatã do orgulho e da confusão na sua família, tentando destruir seu lar. Se é a Raabe do vício e do passado, tentando te arrastar para a lama de novo. Se é a sereia da distração ou o tubarão da dívida. Eu vim aqui hoje como um marinheiro do reino, como um atalaia na proa do navio para te dizer: o capitão não abandonou o posto. Você não vai naufragar. Você não vai ser engolido por essa depressão. Você não vai ser afogado por essas circunstâncias. Jesus está no barco. E ele está se levantando agora na sua vida. Preste atenção, porque o mundo espiritual reage à autoridade, não à piedade. O diabo não tem pena de você, mas ele tem medo de quem está em você. Eu quero que você visualize o seu problema agora. Visualize esse mar revolto. E eu profetizo sobre o seu mar agora, com a autoridade que há no nome, que é sobre todo nome. Leviatã, solte essa mente. Tempestade, acalma-te. Vento de morte, recua. Deus vai fazer você caminhar sobre aquilo que queria te matar. O mar que servia para te afogar vai servir de tapete para o seu milagre. A Bíblia diz em Isaías 27, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada ao Leviatã e matará o dragão que está no mar. A sentença já foi dada. A sua vitória já foi decretada antes da fundação do mundo. O monstro perdeu, o mar se abriu. E você vai chegar ao porto seguro. Você vai chegar do outro lado e vai contar a história de como sobreviveu à noite mais escura. Respire fundo agora. Sinta a paz que excede todo o entendimento entrando no seu quarto, no seu carro, na sua alma. Sinta a calmaria. O barco parou de balançar. O enjoo passou. O céu está clareando. Eu quero orar para selar essa bonança na sua vida. Feche os olhos, se puder, e conecte o seu espírito ao meu. Pai, Tu és o Senhor dos oceanos. Tu mediste as águas na concha da Tua mão. Tu colocaste limite no mar e disseste: até aqui virás e não mais adiante. Eu coloco um limite agora no sofrimento deste meu irmão e desta minha irmã. Eu decreto que as águas não vão transbordar. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de pânico, todo leviatã de orgulho e toda Raabe de passado. Que haja paz, paz na mente, paz na casa, paz nas finanças. Restitui o que o mar roubou. Devolve a alegria da salvação. Toma o leme deste barco, Senhor, e guia-nos até águas tranquilas. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu o mar se acalmar no seu coração, se você sentiu o peso sair das suas costas, se você crê que Jesus está no controle do seu barco, eu quero que você faça um ato de fé. Não deixe o medo falar por último. Deixe a sua fé dar a última palavra hoje.
Vá nos comentários agora mesmo, como um decreto contra todo monstro que tentou te assustar, e escreva com letras maiúsculas: o meu barco não vai afundar. Escreva e creia: o meu barco não vai afundar. O dono do mar está com você. Fique em paz.